Aqui é o Beto. Léo. Marco. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre regularidade, reconhecimento, o que torna a maçonaria regular. Né, Léo? Eu acho que para a gente falar em relação à regularidade, Beto, eu acho que é importante a gente dar aí um passinho para trás e a gente falar rapidamente sobre os landmarks. A maçonaria ela está pautada em cima de algumas leis básicas e imutáveis. Leis pétreas da maçonaria. Leis pétreas da maçonaria, né, que fazem essa base, esse conjunto de normas que a maçonaria precisa seguir, e a partir do momento que ela segue esses princípios, a gente está falando de uma maçonaria regular. Não seria isso daí, Marco? Sim. Os landmarks da maçonaria surgiram através da organização de Anderson. Anderson foi um maçom do século século XVIII, e ele organizou algumas leis que são intransponíveis para se ter a maçonaria regular. Ele citou algumas leis e são curtas, é um conjuntinho de leis de 1 a 2 linhas cada uma delas. Por exemplo, é direito de todo maçom visitar uma outra loja regular e ser reconhecido como irmão. Eu acho que esse daí já gerou 2 horas e meia de discussão entre eu e ele, viajando e tudo. Mas é um landmark, é intransponível. Se eu for numa outra loja que não seja a minha, eu vou ser recebido como irmão. Então, Anderson escreveu de uma maneira bem simples. Quem esmiuçou 1 a 1 foi o Mackey. O Mackey ele complementa a obra e você vai encontrar muitas coisas do Mackey ditando sobre cada um dos landmarks. Os landmarks é o corpo jurídico que dá legalidade ou regularidade à maçonaria. A maçonaria regular. Uma das cláusulas pétreas só serão iniciados homens, ponto, homens do sexo masculino. Então, essa é a diferença da grande loja maçônica, das grandes lojas maçônicas, do Grande Oriente do Brasil, da Comab, que é o Grande Oriente Independente do Brasil, de uma outra obediência, por exemplo, aquela era de Aquário, que tem muito popular na Argentina, onde tem um rito misto, que é um rito onde tem homem e mulher trabalhando. Isso não é maçonaria regular, isso a gente considera como maçonaria espúria, porque fere o landmark. Eu estou dando esse exemplo da participação feminina, porque volta e meia a gente recebe um ou outro comentário sobre, poxa, eu quero ser uma mulher maçônica, poxa, como é que eu faço para ser uma mulher maçom? E, na verdade, a maçonaria regular não tem mulheres trabalhando dentro de loja. Elas têm um apoio importante à maçonaria, mas é um trabalho auxiliar, não é o trabalho de loja maçônica. Até porque a maçonaria, quando ela foi fundada, a maçonaria era uma guilda de pedreiros. Pedreiros eram homens. Eu acho que não existia mulher. Não existia mulher. Eu acho que apesar de trabalhando. fugir um pouquinho do tema do vídeo, até pelo momento político que a gente vive no Brasil, e acredito que seja uma coisa que vai se viver, eu acho que é muito importante a gente falar isso daí. Já ouvi alguns comentários, a gente já comentou aqui sobre isso, um dos primeiros vídeos da gente, mas já ouvi alguns comentários de esposas, de amigos e tudo mais, do machismo da maçonaria. Não é machismo. Não é machismo. Isso é importante ser colocado. Pelo contrário. Relação histórica. A importância da mulher na iniciação do maçom e a importância da mulher na concepção do trabalho maçônico é fundamental. Existe sim uma questão, como o Marco colocou, de uma cláusula pétrea da formação da maçonaria que coloca isso. É muito mais uma questão de história, é muito mais uma questão de conservar, de tradição, de uma tradição do que uma questão de machismo, etc. Não tem nada a ver com questão de gênero e tudo mais. E existem pessoas que me procuram e falam assim, mas isso daí é uma questão de interpretação. Existem sim leis interpretativas. Existem outras leis que elas são diretas. Não será iniciado ninguém que não seja o sexo masculino. É uma das traduções possíveis. Lógico, isso vem do inglês arcaico. Só serão iniciados homens. Homens são aqueles que não são mulheres. E mulheres são aquelas que não são homens. Então não tem muito o que a gente discutir. Se você quer uma maçonaria regular, os landmarks são esses que são listados por Anderson. Existe uma pequena
uma pequena divergência entre algumas obediências. Tem obediência que aceita mais landmarks, tem outras que aceitam um pouco menos, mas basicamente o conjunto de landmarks é o mesmo. E isso traz regularidade. Exemplos, que a maçonaria, para ser considerada maçonaria, ela deve possuir como figuras centrais o venerável mestre, o primeiro e o segundo vigilante, que não é maçonaria regular se não se seguir a lenda do terceiro grau, que não é maçonaria regular se não for uma organização de pedreiros livres. E Né? para ser maçom tem que acreditar na vida após a morte. Imortalidade A da imortalidade alma. da alma. Da imortalidade da Isso é alma. o Landmark 20. Tem que se acreditar na imortalidade da morte e, por consequência... Mortalidade da alma. Mortalidade da alma, desculpa. Mortalidade da morte. E, por consequência, acreditar num princípio criador. Isso. Né? E aí você tem uma diferença de classificação entre princípio criador ou um princípio criador declarado. Aí vem a diferença do deísmo, do teísmo. É muita coisa que acontece, mas dentro dessa caixinha de landmark. Se você fizer fora dali, por exemplo, se nós fizermos uma reunião pública mostrando nossa ritualística, nossa liturgia, eu estou ferindo o landmark, eu estou passando do limite. E aí isso não é mais considerado como maçonaria. Isso dá a regularidade. É o apoio legal dado pelas cláusulas pétreas. Reconhecimento já é um assunto um pouquinho diferente. Existem obediências que são regulares, mas que não são reconhecidas por outras obediências. Alguém dá reconhecimento a alguém. Né? Não existe, diferente da regularidade. Regularidade são regularidade eu, por mim próprio, se eu seguir a lei, eu sou regular. Isso. Tá? Mas eu preciso do reconhecimento de alguém. Aí você pode falar, poxa, Marco, mas então quer dizer que eu posso montar agora uma obediência aqui, trabalhar dentro do landmark e a partir daí... regular. Ser uma maçonaria considerada regular? Não. Porque para isso você tem que estar lá no landmark que alguém tem que te dar essa carta patente. Por exemplo, nossa grande loja maçônica do Distrito Federal considera a grande loja maçônica do Goiás como sua loja-mãe, grande loja-mãe. Por quê? Quem trouxe a regularidade para a gente foi a grande loja do Goiás. E hoje nós temos entendimento de Goiás. Nós temos o entendimento de que nós somos reconhecidos. Todas as grandes lojas se reconhecem no Brasil, porque elas são todas filiadas à CMSB. Mas um caso interessante que aconteceu há pouco tempo. Nós regularizamos um irmão que veio do Grande Oriente do Paraguai, que não tem um tratado de reconhecimento com a grande loja maçônica do Distrito Federal. Porque nós lá no Paraguai temos um tratado de reconhecimento com a grande loja do Paraguai. Então esse irmão teve que passar por todo o processo de auditoria, de sindicância de novo, porque ele está vindo de uma obediência não reconhecida. O que não indica que ela seja irregular. Não, ela é regular. Ela só não... Tanto que ele passou processo, não só ele passou o processo de sindicância, né? Tanto ele quanto a obediência que ele estava ligado. Só não existe... Uma sindicância entre aspas. Só não existe um tratado de mútuo reconhecimento. Que uma... Trocando em miúdos, é política. Isso. É política. Reconhecimento. O reconhecimento é política. Eu te reconheço porque é conveniente que você seja meu parceiro, você me reconhece como seu parceiro também, ponto. É isso. Durante muito tempo, não existia reconhecimento entre o Grande Oriente Independente e as grandes lojas, ou do Grande Oriente Independente e o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente Independente é a Comab. Né? A nossa grande loja foi pioneira no reconhecimento. Hoje é a obediência brasileira com o maior número de reconhecimentos mundiais. Né? Estamos agora, se Deus quiser, saindo também o reconhecimento com a grande loja unida da Inglaterra. Mas temos uma boa convivência com as outras obediências dentro do território nacional. Mas lembrando que o reconhecimento é uma posição política, porém, voltamos a falar, baseada naqueles fundamentos legais que são os landmarks. Não existe reconhecimento de algo que não seja regular. De obediência irregular. Eu estou só reforçando isso pelo seguinte: recentemente a gente teve durante o desfile da Independência, né, foi transmitido ao vivo e tudo mais, mulheres com avental maçônico desfilando e tudo mais, e a gente foi muito questionado, né, em relação a isso.
né? Fomos questionados em loja, dentro do Betel e tudo mais, né? O que era, como é que isso daí se processava, tudo mais. Então a explicação é exatamente essa que a gente acabou de colocar nesse vídeo. E isso agora que foi o fato mais recente. Acho que ano passado, ano retrasado, não lembro bem, no carnaval, também não lembro, se alguém souber, eu estou querendo achar esse vídeo já tem um tempo, mas teve uma escola de samba, não me lembro de qual cidade que foi, mas que fez uma homenagem à maçonaria e 2 ou 3 aulas com mulheres de avental. Mas tem que entender que ali não eram mulheres, eram personagens que elas estavam representando, sabe? Mas foi um desfile belíssimo, eu lembro que rolou no WhatsApp durante um tempo, muitas críticas, muitas besteiras, muitas coisas bem fundamentadas também, mas sobre um desfile de carnaval. Então a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que inclusive, a gente pode colocar na referência desse vídeo aqui, um vídeo que a gente fala sobre a família maçônica. Sim. Né? Esse é um tema que é bastante controverso, um tema que gera uma série de polêmicas, né, muito grandes, e reforçando, a maçonaria trabalha em família. Né? A gente se reúne em loja apenas homens em sessão fechada, ponto. Mas o trabalho maçônico, ele é realizado em família. Tá? A família, para a gente, é o ponto básico de como a gente consegue fazer com que essa ideia, essa concepção da filosofia maçônica e tudo mais, da construção social, né, que a gente fala tanto, não tem como eu pensar em construção social se eu estiver pensando em família. A família é a base de tudo. A família é a base de tudo, muito do que me foi dito depois que eu fui iniciado, que assim, qual é a ordem de prioridades na maçonaria? Em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, o seu ganha-pão. O seu trabalho. Aquilo que te enche a barriga. Em terceiro lugar, a maçonaria. Exatamente. Então, se eu tenho 3 eventos ao mesmo tempo, da família, do trabalho e da maçonaria, vamos na família. Depois trabalho, depois a maçonaria. Lembrando que a família é quando o Léo falou assim, nós nos reuníamos em tempo, loja fechada e tal, já 500 vozinhas bateram na minha cabeça aqui de, mas o que vocês fazem lá? Vou ser bem simples, eu fiz sindicância agora, essa última semana, tem outros sindicantes marcados aí para frente, e eu sempre respondo para a esposa, quando ela pergunta, o que vocês fazem em loja fechada? Nós nos educamos. Tivemos uma conversa muito boa dessa daí com a esposa do Mauro. Sim. Lembra disso? Foi muito boa, mas é exatamente isso. O que a gente faz? A gente se prepara para poder oferecer o melhor possível à nossa família, primeiramente. E né? para você que está vendo a gente, que conhece qualquer irmão nosso, qualquer maçom, conhece há muito tempo, principalmente as esposas, repara o tanto que esse homem mudou do momento que ele foi iniciado para hoje. É inacreditável. Nós temos vários irmãos que se reeducaram e se mudaram. É isso que a maçonaria faz numa sessão fechada. Prepara as bestas quadradas aqui para serem algo mais evoluído. Para quem sabe um dia chegar no nível da mulher. Mulher é tão perfeita que não precisa de ser maçom, cara. É isso, exatamente. Esse é o grande ponto, cara. Elas não precisam desse polimento que a gente precisa. Elas já nascem prontas. Exatamente. Beleza, galera. Então valeu, o papo hoje foi muito bom. Sem demagogia, não, nenhuma. Antes que o pessoal... Não, antes começa a falar que é mais radical. Não, que nada. É de coração aberto. Contra fatos, não existem argumentos, né? Galera, o papo hoje foi muito bom, mas a gente vai ficando por aqui. Se inscreve aqui no Maçonando. Ativa o sininho. Me passando na frente. Ativa o sininho. Deixa os comentários que a gente vai responder. Trocar um pouquinho, né? Obrigado, gente. Até mais. Tá, joia. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, um abraço.